João escreve que viu um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, aquela velha serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e o encerrou, e colocou um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completem, e depois disso será necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20 versículos de 1 a 3. É evidente que nestas palavras o vidente de Patmos descreve não o que viu acontecer historicamente, mas o que viu numa visão. Uma interpretação estritamente literal do texto, portanto, não está em harmonia com a natureza da passagem, nem é possível. Ninguém pensa na possibilidade de uma interpretação literal, quando em Apocalipse 13 versículo 1, o profeta nos diz que ele estava sobre a areia do mar e viu subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E nos seus chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes de blasfêmia. Entende-se, sem dificuldade, que tudo isso foi visto por João numa visão. O mesmo se aplica a Apocalipse 20 de 1 a 10. Não é uma contradição, mas uma interpretação correta das Escrituras, quando dizemos que João não viu realmente um anjo descer com uma grande corrente na mão e com a chave do abismo, que ele não viu realmente que o diabo estava preso e trancado no abismo, mas que ele viu tudo isso como foi representado em uma visão. Nenhuma visão deve ser interpretada como se fosse uma mera e direta previsão de eventos como eles realmente acontecerão. Não seria uma interpretação, mas uma violência às Escrituras se parafraseássemos estes versículos da seguinte maneira: então um anjo descerá do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia na mão e ele lançará a mão do dragão, aquela antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e ele o amarrará por 1000 anos. Tal paráfrase do texto ignora totalmente o fato de que a passagem fala de uma visão. A questão é antes, qual é a ideia central da visão? Que fato João aqui vê como sendo percebido diante de seus olhos? E a resposta a esta pergunta é prontamente dada, que o diabo está limitado por um decreto divino, de modo que é impedido de cumprir o seu propósito. O anjo que desceu de Deus para cumprir este decreto, a chave do abismo, a grande corrente, o aprisionamento e o selamento, tudo isso pode ser considerado como pertencente apenas à forma da visão, mas todos eles servem para enfatizar o fato de que Satanás está limitado por um decreto divino, de forma segura e eficaz, de modo que durante o período de seu aprisionamento não pode levar a cabo seus maus propósitos. A questão, no entanto, não é apenas sugerida, mas também respondida de forma muito definitiva pelo texto: se esta prisão de Satanás, este aprisionamento seguro do diabo, deve ser considerado absoluto e completo, de modo que ele seja restringido em todas as suas atividades, ou como relativo e em parte, de modo que a restrição imposta a ele o limita apenas em uma determinada direção, e o condena apenas à inatividade parcial. A esta questão o texto responde, sem dúvida, que a restrição é parcial e visando uma determinada esfera de atuação. Pois, o propósito da prisão de Satanás é designado no versículo 3, como sendo para que ele não engane mais as nações. E no versículo 8 somos informados ainda mais definitivamente, que quando ele for solto por um pouco de tempo, ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-las para a batalha, cujo número é como a areia do mar. Se tomarmos estas duas passagens em conexão uma com a outra, pode-se considerar como estabelecido o seguinte: 1. Que a prisão de Satanás está limitada a certas nações, que são chamadas Gog e Magog. 2. Que o seu aprisionamento o impede de enganar essas nações. 3. Que o engano que sua prisão ou a restrição imposta a ele o impede de promover, de outra forma faria com que essas nações se reunissem para a batalha contra o acampamento dos santos e a cidade amada. Sobre Gog e Magog, lemos em Ezequiel 32 versículo 2, e 39 versículos 1 a 16. Lá, Gog é o príncipe de Rosh, enquanto Meseque e Tubal são príncipes da terra de Magog. Eles constituem uma vasta horda que desce sobre Israel desde o norte, até mesmo desde os limites do horizonte, para lançar um ataque final contra o povo de Deus. Mas granizo, fogo e enxofre, vindos do céu, causam sua destruição total.
Na passagem de Apocalipse 20, que temos diante de nós, essas mesmas hordas são chamadas simplesmente de Gog e Magog, e agora são descritas como vivendo nos quatro cantos da terra e chegando ao acampamento dos santos, de todas as direções. Israel está aqui para ser tomado, em harmonia com todas as Escrituras, no sentido da palavra no Novo Testamento, isto é, a visão do Israel restaurado de que fala Ezequiel capítulos 38 e 39, foi realizada na Igreja da Nova Dispensação. É o acampamento dos santos e é a cidade amada. Isto é, o cristianismo no seu sentido mais amplo, tal como existe e se desenvolve na Nova Dispensação, corresponde à nação de Israel no Antigo Testamento. É representado no texto como estando situado no centro da terra. Ao seu redor, nos quatro cantos da terra, isto é, fora dos limites da história, estão as nações que permanecem pagãs. Embora também delas os eleitos sejam reunidos na igreja, como nações elas permanecem distintamente pagãs. Gog e Magog, portanto, são nações pagãs, distintas da cristandade nominal. Com respeito a estas nações pagãs como tais, então, a passagem que estamos discutindo, ensina que o diabo está preso de tal forma que não pode orientá-los para a batalha contra as nações cristãs. Ele pode, no próprio período de sua restrição, fazer muitas coisas, tanto entre as nações nominalmente cristãs, quanto entre os povos chamadas Gog e Magog. Ele pode andar como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar, mas é impedido de enganar essas nações a fim de reuni-las para a batalha. E o período dessa restrição é designado como 1000 anos. Novamente, seria arbitrário interpretar este número no seu sentido literal. Pois, em primeiro lugar, toda a Escritura atribui um significado simbólico aos números, como também o faz às cores e às dimensões. Números como 1, 3, 4, 6, 7, 10 e 12, suas combinações e resultados, representam certas realidades do reino de Deus. As relações terrenas também são em seu número uma imagem das realidades celestiais e espirituais da aliança de Deus. Que isto é verdade fica evidente assim que lembramos que, por exemplo, nosso período de tempo semanal é uma combinação de 6 mais 1, trabalho e descanso, o tempo e o sábado eternos, a conclusão do reino de Deus, que 7 nas Escrituras, e especialmente no livro do Apocalipse, ocorre evidentemente como a combinação de 3 e 4, o Deus triuno e o mundo, a perfeição da aliança de Deus, que o número 12, como resultado de 3 e 4, é evidentemente o número dos eleitos, razão pela qual existem 12 tribos. 12 apóstolos, 12 vezes 12.000 servos de Deus que estão selados, 12 mais 12 anciãos ao redor do trono de Deus e do Cordeiro. Esses números são abundantes nas Escrituras, e mais enfaticamente, em seu significado simbólico no livro do Apocalipse. Todo o livro é baseado nos esquemas do número 7. Existem 7 selos no livro que é aberto pelo Cordeiro. O 7º selo se dissolve em 7 trombetas, e a 7ª trombeta se revela compreendendo 7 taças. Existem 7 castiçais de ouro, assim como o quadro completo da igreja no mundo é representado pelas 7 igrejas da Ásia. Mas isso é igualmente verdadeiro para o número 10 e seus resultados, especialmente na casa dos milhares. Os dias da tribulação da igreja de Esmirna são 10. O número dos servos de Deus que estão selados é 10 vezes 10 vezes 10 multiplicado por 144. O número daqueles que aparecem no Monte Sião com o Cordeiro, que tem o nome do seu Pai escrito em suas testas, é 1000 vezes 144, capítulo 14. A besta anticristã aparece com 10 chifres. O comprimento, a largura e a altura da Nova Jerusalém são 12 vezes 1000 estádios. À luz de todos estes fatos, bem como em relação ao caráter apocalíptico do livro de Apocalipse em geral, estamos certamente justificados em dizer que seria arbitrário insistir que os 1000 anos de Apocalipse 20 devem ser entendidos no sentido literal da palavra. Agora, o próprio número sugere completude, uma plenitude de medida, pois 10 é em si um número redondo, mas é caracterizado pela mesma característica de completude. E os casos nas Escrituras onde o número 10 ocorre sugerem a mesma ideia.
Existem 10 pragas sobre o Egito, a plenitude da medida da ira de Deus, 10 mandamentos, a plenitude de sua vontade ética a nosso respeito, 10 vezes 10 vezes 10 144, ou a plenitude do número do povo de Deus de acordo com a eleição. Portanto, há 10 virgens, 10 talentos, e 10 dias de tribulação para a igreja de Esmirna. O número 10, portanto, representa evidentemente a ideia de uma medida completa de qualquer coisa de acordo com a vontade e o conselho do Altíssimo. Se acrescentarmos a isto que este número 10 na terceira potência, isto é, o número 1000, aponta para uma grande medida da coisa indicada, e que anos em vez de dias, sugerem um longo período, concluímos que os 1000 anos de confinamento de Satanás significam um longo período, totalmente determinado pela vontade e conselho de Deus, que deve ser cumprido antes que o diabo possa ser autorizado a agir e enganar as nações que vivem nos cantos da terra. Que a interpretação acima se baseia no próprio texto é plenamente justificada pelo caráter do livro do Apocalipse, e está em harmonia com a linha das Escrituras em geral, não tenho dúvidas. E esta interpretação também pode ser aplicada às condições realmente existentes no mundo. O período dos 1000 anos eu aplicaria até pouco antes de sua segunda vinda nas nuvens do céu. Que a visão da nossa passagem segue a da segunda vinda de Cristo no capítulo 19 não pode ser aduzida como uma objeção contra esta visão, pela simples razão de que a ordem do livro do Apocalipse não é cronológica, mas ideológica. Repetidamente o livro acompanha o desenvolvimento do mundo até o fim a partir de um determinado ponto de vista, para então retomar o desenho da mesma imagem a partir de um ponto de vista diferente. Em nosso capítulo, temos o mesmo fenômeno, agora do ponto de vista da história e do fim de Gog e Magog. As nações de Gog e Magog, que vivem nos 4 cantos da terra, eu identificaria como aquelas nações que na nova dispensação nunca desempenharam um papel na história do mundo, mas que estão a acordar nos nossos dias. Refiro-me ao mundo pagão numericamente esmagadoramente forte, às multidões da China e do Japão, aos milhões e milhões na Índia, aos seguidores de Confúcio e Buda, do islamismo e do brahmanismo, às hordas da África e das ilhas do mar. O que significaria se fosse permitido a estas nações se unirem e mobilizarem as suas tremendas forças contra o mundo nominalmente cristão, pode ser facilmente imaginado. A Igreja não teria lugar no mundo, nem espaço para desenvolvimento. Mas o diabo está limitado a este respeito. Na antiga dispensação, ele poderia enganar repetidamente as nações que viessem contra Israel. O Egito e a Assíria, a Babilônia e a Pérsia, a Grécia e Roma, todos tiveram uma influência controladora na história do mundo. Na nova dispensação, porém, esta relação é exatamente oposta. As nações cristãs são potências históricas, e Gog e Magog estavam até então aparentemente adormecidos. O príncipe deste mundo é impedido de empregar estas forças contra a Igreja, a cidade amada, o acampamento dos santos. Herman Hoeksema foi um teólogo reformado holandês que serviu por muitos anos na Igreja Protestante Reformada nos Estados Unidos. Ele faleceu em 1965. Considere deixar o seu like, assinar o canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Quer contribuir com temas para os próximos vídeos? Deixe um comentário ou envie mensagem para @Voz da Reforma. Sua participação é muito importante para nós.